Depois de alguns anos aqui na internet criando conteúdo, eu sei que existe uma curiosidade geral sobre a minha história, sobre mim, o meu processo na clínica, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então fica aqui nesse vídeo se você quiser saber como foi para mim e quiser algumas dicas também. Olá, meu nome é Laura Bertolin, eu sou psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Estou nesta e nas outras redes com o objetivo de compartilhar conhecimento e um pouco do meu dia a dia como psicóloga clínica. Quem está por aqui há menos tempo, nas outras redes também, talvez não saiba muito sobre a minha história, embora aqui no canal a gente já tenha um vídeo um pouquinho antigo, assim, um dos meus primeiros vídeos, na verdade, bem antigo, sobre a minha história na clínica, mas eu decidi trazer isso de uma forma um pouco mais aprofundada nesse vídeo aqui. Então, eu espero que vocês gostem, que faça sentido para vocês. E, bom, é difícil pensar até a partir de que ponto eu vou começar. Eu não gosto de trazer muitos roteiros nos vídeos, eu gosto de me permitir conversar com vocês, porque eu sinto que fica mais natural, que eu sinto que sai melhor. Eu não gosto de quebrar um pouco a minha autenticidade, a minha forma de me comunicar. Hoje eu vim aqui até na poltrona para a gente poder bater um papo um pouquinho mais light, mas é até difícil pensar em por onde começar quando a gente fala sobre a minha trajetória na clínica. Afinal, a minha trajetória começou no momento em que eu decidi que eu ia fazer psicologia, ou ela começou no momento em que eu estava no fim da faculdade já estagiando, ou ela começou só depois que eu me formei. Eu não sei, porque no final das contas, ser psicóloga clínica é um processo constante e a gente não começa a ser psicóloga clínica quando a gente começa a atender. Então, é difícil a gente dizer, assim como a gente nunca chega no ponto final, a gente está sempre se desenvolvendo. Então, é um processo. Mas, para mim, foi um processo que começou a partir do momento que eu decidi que eu queria seguir para a clínica. E eu era muito nova quando eu decidi. Eu decidi com 14 anos, mais ou menos. Então, assim, era bem novinha. Mas foi uma coisa bem, quero ser isso aí, e é isso aí que eu vou ser. Eu nunca tinha feito terapia, eu não tinha psicólogas próximas, eu tinha uma tia-avó, inclusive falecida no fim do ano passado, que ela era psiquiatra. Então eu tinha essa referência da saúde mental, mas eu não tinha uma referência de uma profissional da psicologia. Então não tinha na minha família, não tinha conhecidos, mas um dia eu vi na TV, achei super interessante. Claro que eu considerei a dúvida, né, por um momento entre psiquiatria e psicologia, inclusive porque o processo de vestibular é muito sofrido, né? E na época que eu prestei, como eu decidi com 14 anos, né? Começa aí o problema. Como eu decidi com 14 anos e o vestibular seria com 17 anos, eu tive 3 anos aí das pessoas tentando me convencer a seguir para outra área, ou seguir para direito, ou seguir para medicina, para me especializar, né? Para fazer uma residência em psiquiatria depois. Mas nada funcionou, né? Como vocês podem ver, estamos aqui hoje. Mas com 14 anos eu decidi, comecei a bater o pé numa família em que não tinha ninguém da psicologia, né? Tem muita gente do direito na minha família, por parte de mãe tem muita gente da medicina. Então, foi uma decisão que não foi tão recebida sem questionamentos. Mas, no geral, a pior parte não foi a minha família mesmo, a pior parte foram as pessoas de fora querendo perguntar: nossa, mas psicologia não dá dinheiro, psicologia é muito ruim, muito fraco. Então, por que que você quer mesmo ir para psicologia? Por que que você não vai para medicina? Então, eu cheguei a considerar, mas aí, enfim, conversando com essa minha tia-avó, eu vi que era incrível o que ela fazia, mas não era o que eu queria fazer. Então, no final das contas, bati o pé e vim para psicologia. E quando eu entrei na faculdade de psicologia, para mim foi a realização de um sonho. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz faculdade no mesmo lugar em que eu estudei a minha vida inteira, porque eu tinha bolsa. Então, sempre tive bolsa. E era um lugar em que eu me sentia confortável. Era uma instituição em que eu me sentia confortável porque eu cresci lá. Então, eu estive na mesma instituição dos 3 anos de idade até eu sair da faculdade com 23. Então, assim, né? Mas, 22. 22, gente, mas assim, mesma coisa, né? Mas eu entrei na faculdade e foi um misto de encantamento, de eu ter conseguido chegar lá, de eu estar, enfim, estudando algo que eu realmente queria estudar, porque no ensino médio a gente estuda o que a gente precisa, né, para passar no vestibular. E aí
fiquei, assim, encantada, aquele brilho no olho, uma coisa intensa, até eu perceber que a faculdade que eu fiz era uma faculdade que tinha muitas aulas de psicanálise e foi difícil me dar conta de que eu não me identificava com a psicanálise. Então, eu gostava muito da análise do comportamento e a gente também tinha poucas aulas de análise do comportamento. Nas aulas de análise do comportamento, eu estava como? Vidrada. Mas nas aulas de psicanálise e afins, para mim não funcionava muito bem. Então, aí foi o problema para mim. Eu perceber que da faculdade, na maior parte das disciplinas, eu não me interessava tanto. Eu estudava, eu passava, eu não peguei nenhuma DP, mas não batia, não era aquela coisa. E aí, enfim, né, segui, a gente sabe bem que infelizmente não existem estágios extracurriculares para clínica, e eu sabia desde sempre, desde os 14 anos, que eu queria clínica. Eu quero ser psicóloga clínica, era isso. Assim, nunca existiu outra possibilidade na minha cabeça. Assim, no meio da faculdade, eu comecei a cogitar também seguir para a área escolar e educacional, porque eu acho uma área linda, foi uma disciplina que eu adorei estudar, era um professor que me deixava encantada. Então, eu considerei muito, mas logo também fui dissuadida quando eu compartilhei com esse professor que eu gostaria, eu ia muito bem nas provas, de também seguir para essa área, porque eu também fazia um estágio extracurricular numa escola aqui em São Paulo. O professor falou: não existe espaço para isso. Ele falou: desiste, não existe espaço para psicologia escolar e educacional no Brasil. Balde de água fria de novo. Mas a clínica sempre foi a minha primeira opção. O que eu pensava era em complementar com a área educacional. E é isso, eu não tinha estágio extracurricular na clínica, então eu segui para estágios da maneira que eu encontrei. Então, fiz estágio em escola um tempo, depois, antes disso, eu fiz estágio num órgão da prefeitura, também foi bem legal, um órgão de gestão, mas não era bem o que me interessava, né? Então, eu fazia porque eu queria ter uma experiência extracurricular, porque eu queria ganhar um dinheiro, né? Então, você é uma jovem de 20 anos, você está na faculdade, você tem o privilégio de ter uma bolsa de estudos, você não precisa trabalhar CLT, mas você já é uma adulta, né? Você é uma jovem, mas você é uma jovem adulta. Então, você quer ganhar um dinheiro e afins, então, ganhar uma experiência. Então, eu comecei a buscar esses estágios e eu passei um bom tempo da faculdade aí estagiando. E aí, o meu terceiro e último estágio foi numa clínica. E aí, já se aproximando um pouco mais, assim, da realidade que eu gostaria de viver, mas ainda assim, uma realidade distante. Era uma clínica com crianças dentro do espectro autista, em que eu atendia a partir do método ABA, que, para quem não sabe, é análise do comportamento aplicada. Eu gosto e sempre gostei muito de análise do comportamento. E na minha faculdade era o que tinha, né? Então, assim, eu não tive aula de TCC, eu não tive uma aula de TCC a faculdade inteira. Então, no final das contas, a análise do comportamento era a abordagem com a qual eu mais me identificava. Então, eu estagiava a partir de análise do comportamento aplicada, mas ainda assim estava dentro da premissa, dos conceitos, enfim, que eu mais gostava. E eu pensava até então que eu seguiria para análise do comportamento na minha prática clínica. Li vários livros, enfim. E ainda gosto muito. Até que, no meu quarto ano de faculdade, eu tive um estágio em psicodiagnóstico. E nesse estágio em psicodiagnóstico, eu escolhi ser orientada por um professor da análise do comportamento, né? Vocês já entenderam por quê, porque eu achava que eu seguiria para análise do comportamento. E esse professor recomendou um manual da TCC para eu ler e complementar aí as sessões com esse paciente que eu atendia. Eu achei esse manual, era um manual muito antigo, em 1900 e não sei, era um manual muito antigo, nada atualizado, mas eu achei esse manual. E eu li várias partes desse manual pelo celular mesmo. E fiquei muito encantada. E foi aí que eu pensei, putz, talvez eu queira isso daí. Como que eu não conheço isso daí? Talvez eu queira isso daí. E aí eu comprei o livro TCC, Teoria e Prática da Beck, e comecei a ler. Nisso que eu comecei a ler, coincidentemente, neste mesmo momento, no meu quarto ano da faculdade, que eu comecei a ler esse livro, que eu comecei a me interessar e afins.
os meus sintomas ansiosos, que sempre existiram, começaram a se intensificar e eu desenvolvi aí um quadro de TAG, transtorno de ansiedade generalizada. E esse quadro me levou à psicoterapia. Até então eu só tinha feito psicoterapia em psicanálise. A minha experiência não tinha sido positiva, não digo pela psicanálise, mas assim, não gostei da experiência que eu tive naquele processo terapêutico, não me senti muito acolhida em muitos momentos, enfim, eu não me identifiquei. E aí, desde então, eu não tinha mais feito terapia. E decidi buscar psicoterapia neste momento em que eu precisava em terapia cognitivo-comportamental. Foi meio assim: bom, vou entrar no meu último ano de faculdade, eu preciso tomar uma decisão. Eu só sei de análise do comportamento, eu trabalho a partir de análise do comportamento aplicada. Tava tudo dando certo no meu estágio, inclusive, tá, gente? Eu acredito realmente que teria um futuro se eu tivesse decidido seguir para a aba, existiria um caminho lá, né, nesse lugar em que eu trabalhava, inclusive, mas eu ainda seguia muito convicta de que eu queria clínica com adultos. Clínica com adultos, eu tinha ideia da minha clínica, como ela seria, era uma coisa assim, sabe? Um plano que para mim não tinha como me dissuadir. E eu sou essa pessoa, assim, desde muito nova. Vocês podem ver, com 14 anos eu tinha decidido e ponto. Então é muito difícil que eu mude de ideia, assim, das coisas. E aí esse processo de me questionar sobre outra abordagem, enfim, foi um processo meio ou vai ou racha, né? Você tá no último período, no último ano da faculdade entrando aí, vamos ver isso daí. E encontrei uma psicóloga, eu não me lembro nem como eu encontrei essa psicóloga da TCC, e ela era incrível, ela é incrível. Conduziu um processo comigo maravilhoso. Meu processo foi sensacional. Trabalhamos nos meus sintomas, eu passei por um processo de remissão, enfim, isso foi muito positivo. E ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, vivemos uma pandemia. E aí começou a pandemia nesse meu último ano de formada. Então, em 2020 foi quando eu me formei, quando eu estava entendendo que eu seguiria para TCC, bati esse martelo e virei aí, passei por um processo meio autodidata mesmo, estudando TCC e aprendendo com o modelo dessa profissional que é excelente, que me atendia. Então, a faculdade não me preparou absolutamente nada com relação à TCC. Eu não sabia nada da TCC. O que eu precisei fazer? Falei, gente, não dá mais para perder tempo. A questão é, era uma pandemia, eu respeitei a quarentena, fiquei em casa muito tempo, muito tempo. Os meus estágios da faculdade, que eram presenciais, inclusive meu estágio extracurricular, eles pararam e eu sou uma pessoa muito agitada. Eu, gente, o que eu vou fazer agora? Meu último ano, TCC, eu acabei meu TCC, gente, ia entregar no fim do ano, eu acabei meu TCC no primeiro semestre, não tinha mais o que fazer, assim. Falei, vou fazer o que eu consigo fazer. E aí, foi neste momento que, em março de 2020, eu falei: "Vou focar no meu processo de ser autodidata mesmo, eu vou ler todos os livros que eu consegui da TCC, eu vou fazer vários cursos online, vou aprender e vou começar a criar conteúdo no Instagram". Foi tudo ao mesmo tempo. E aí, a partir desses estudos que eu fizer, eu vou postar no Instagram. E foi isso que aconteceu. A partir desses estudos que eu ia realizando, eu ia compartilhando no Instagram e eu fui criando um público no Instagram. Então, sabe aquela coisa que não tem muito como explicar? Ai, todos os fracassos que deram certo e que no final fizeram a vida acontecer e funcionar. É meio que isso. Parecia que estava tudo perdido naquele momento, meu último ano de formada. Vou passar longe das minhas amigas, eu não vou passar com elas esse último ano, eu não vou conseguir ter os estágios que eu planejei. Foi muito sofrido para mim porque eu jurava que eu não teria experiência clínica na graduação e de fato tive pouca, porque foi muito tempo de pausa, porque tiveram que remanejar tudo, ninguém esperava que o mundo fosse parar de repente, né, por quase um ano. Depois eu não consegui voltar para os meus estágios presenciais. Então, foi tudo muito desajustado naquele último ano. Não tive colação de grau presencial, que eu queria muito a colação de grau. Então, sabe aquelas coisas que naquele momento você fala, nossa, deu tudo errado. E depois você pensa, cara, mas dentro de tudo dando errado, às vezes você consegue fazer as coisas funcionarem. Eu sinto que foi um momento assim decisivo para mim, que eu parei e falei, não,
então eu vou estudar isso daqui, eu vou ver se eu gosto mesmo disso. E eu me encantei pela TCC, eu me encantei pela criação de conteúdo online, inclusive pelas possibilidades. Foi um momento em que eu, diante daquela solidão de estar sozinha em casa na pandemia, afins, pude me perceber me conectando com um monte de outras estudantes que estavam no mesmo momento que eu, concluindo a graduação, ou que ou profissionais que estavam aí atuando fazia pouco tempo, e eu também me conectei com essas profissionais que também me ensinaram muito e são muito e tiveram muita responsabilidade pelo lugar em que eu cheguei também. Muitas profissionais que me estenderam a mão, assim, no digital, que eu conheci, que me auxiliaram, que me davam dicas, e a gente fazia grupos de psis. Então foi uma coisa, assim, que foi realmente muito decisiva para mim. Mas foi um processo que eu precisei conduzir muito sozinha, de começar a criar conteúdo, de ir atrás, de trocar com outras pessoas, outras estudantes que estavam quase aí se formando, recém-formadas, psicólogas um pouco mais de tempo. E aí, um ano depois disso, já estava formada, eu já estava atendendo na clínica, já fazia um ano que eu tinha esse Instagram, com muitas trocas com outras profissionais, outras pessoas, com muito conteúdo ali. Muito estudo já tinha acontecido nesse um ano, então vocês já podem imaginar que eu já estava me sentindo muito mais segura com relação à prática da TCC, a técnicas e afins. Eu estava iniciando uma pós-graduação por indicação daquela psicóloga que eu tinha encontrado lá e que tinha me ajudado, tinha me tratado com relação ao TAG. E eu já tinha uma rede tanto de pessoas interessadas em psicoterapia, porque acompanharam a minha vida sendo documentada ao longo desse último ano de faculdade, e eu já tinha profissionais com quem eu me conectava e recém-formadas com quem eu me conectava, que também estavam dispostas a me indicar para outras pessoas. Então a minha clínica, ela começou a funcionar muito assim. Dentro de pouquíssimos meses eu já estava estabelecida, eu já estava cobrando um valor legal, assim, nunca eu comecei cobrando um valor ok, porque eu consegui trilhar esse caminho, assim, um caminho que eu entendo que seja, sim, por um lado, cheio de privilégios, né? Nossa, tudo isso foi possível porque eu tinha uma bolsa na faculdade, porque eu não precisava trabalhar CLT, eu não fui obrigada a ir presencialmente no meu trabalho naquele período. Eu tive recursos para poder fazer isso acontecer e eu concordo completamente com quem levanta esse ponto. Nunca vou deixar de levantar, mas muito também porque as coisas foram se encaminhando naquele momento, nessa rede que eu fiz e afins, essa psicóloga que me forneceu todo esse modelo, essa terapeuta cognitivo-comportamental, que depois me indicou essa pós-graduação que ela fez no CTCV, da que eu fiz também. Então, logo que eu me formei na faculdade, não tinha nem meu diploma ainda na faculdade, eu já iniciei a pós-graduação, sem diploma mesmo. Conversei lá, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero fazer essa pós, mas eu não tenho diploma e agora? E aí eu fiz a pós-graduação também, tive 2 anos de pós, e nesse período a minha clínica, ela já não tinha mais para onde ir, né, minha agenda já de pacientes, ela não tinha mais como colocar pacientes nela, e eu cada vez mais conectada com psicólogas, conectada com outras profissionais, comecei a perceber dificuldades na área, comecei a perceber que outras psis, elas queriam saber como que eu tinha conseguido essa agenda, ou como que eu conseguia essa produção de conteúdo constante, ou até mesmo como eu conseguia manejar as burocracias da clínica, como que era a minha rotina de estudos, que até hoje muitas vezes me perguntam. Então eu comecei a perceber o interesse e algumas dificuldades em comum entre as psis, relacionadas a muito do que eu já fazia, assim, como eu resolvia as burocracias, e comecei a então, migrar a minha produção de conteúdo para uma produção de conteúdo voltada mais para psicólogas e estudantes. Então, esse processo foi um processo muito cuidadoso e muito intencional, pensando principalmente em como eu queria nutrir essas relações, essas redes de afeto, e foi também por isso que eu vim aqui para o YouTube, porque eu gosto muito de me relacionar com pessoas, eu gosto muito de nutrir isso, de alimentar isso. E quando eu vi que essas psicólogas e essas estudantes estavam realmente interessadas em saber como eu fazia, em trocar comigo, em criar uma relação comigo. E eu sei, como contei para vocês agora, que foram relações que criaram comigo no início, que me ajudaram a me estabelecer na clínica, que eu falei, caramba, eu vou fazer isso. Eu sempre gostei da área educacional, como eu disse para vocês ao longo da minha graduação.
E foi uma oportunidade tão grande que eu notei de começar a permitir que os meus valores estivessem cada vez mais presentes no meu dia a dia. Eu amo atender na clínica, com certeza sempre vai ser a minha função principal. Me encanta o trabalho na clínica, mas eu sou uma eterna apaixonada pela educação, pelo ensino, pela troca, pela partilha. E aí eu uni o útil ao agradável. Então, estar com outros profissionais, poder começar a dar aula, isso tudo alimenta algo muito profundo meu e muito importante. Então, a partir daí, eu comecei a estruturar infoprodutos, e aí meu primeiro infoproduto foi o Iniciando a Jornada Psi, que ainda existe, inclusive está sendo regravado agora, e que foi um produto totalmente voltado para essas dificuldades, essas dores que as psicólogas têm quando começam a atender, ou quando elas querem escalar o seu negócio na clínica, a psicóloga que está ali atendendo a plano, com plano de saúde já há muito tempo, e ela quer começar a atender de forma autônoma, ou a psicóloga que está aí numa transição do RH para a clínica, ou que quer aumentar o valor da sua sessão, mas está ali estacionada num valor muito baixo. Então, no geral, eu criei esse curso pensando em solucionar dores dessas psis, que eu sabia que eram dores minhas também, que eu vivi nesse começo e tive que aprender sozinha. Por que isso, sabe? Eu tive que aprender sozinha, eu tive que ir atrás e afins nesse período que eu fiquei em casa, que eu fiquei me desenvolvendo na estrutura da minha clínica. Então, eu criei o Iniciando a Jornada Psi pensando nisso. Depois disso, eu criei outros materiais também, pack de documentos, ferramentas. Eu criei uma capacitação em TCC, pensando em tudo que eu aprendi sozinha, tudo que eu aprendi em grupos de estudos, porque eu também comecei a abrir grupos de estudos logo antes de eu começar a atender. Eu já estava abrindo com a rede que eu criei aqui no digital. Até hoje eu abro grupos de estudos em TCC. E tudo isso que eu fui acumulando de bagagem, especialização e afins, eu comecei a condensar no curso para tentar acessibilizar isso para outras profissionais. Então, também trouxe a capacitação no sentido de permitir que essas profissionais se sentissem capacitadas para atender na clínica, já que é diferente o dia a dia da clínica, no momento que você vai aplicar uma intervenção, por exemplo, é diferente quando você vai pegar o que você lê no livro da TCC e vai usar na clínica, é diferente. Então, você precisa estar capacitado para colocar isso ali na prática. Comecei a condensar tudo isso de modo que ficasse mais claro para o profissional que está entrando ou o profissional que não é tão seguro na prática da TCC, que existem formas de você conseguir atuar a partir da TCC com segurança na prática. E foi assim que eu fui criando infoprodutos para solucionar essas demandas, que foram demandas que eu vivi. Então, esses packs de documentos, agora o pack de ferramentas TCC na prática, que ainda existe, todos eles surgiram com o objetivo de eu conseguir usar esse meu valor do ensino, da troca, da partilha, a favor do meu trabalho, das pessoas com quem eu troco, dessa comunidade que criamos aqui, né? Criamos, não fui eu que criei, fomos nós, todos. E conseguir, enfim, sentir que eu não abandonei, no final das contas, totalmente o interesse daquela Laura do começo da faculdade, que também falou: opa, eu quero aqui uma segunda um segundo trabalho, né? E o segundo vai ser da área da educação. E ele é, hoje, de muitas maneiras ainda da área da educação. Só não é daquela maneira que eu idealizei dentro de uma escola. Mas foi assim que eu cheguei até aqui, foi assim que eu fui migrando os meus serviços, né? Eu ainda tenho na clínica, claro, mas hoje a minha conversa é muito mais com profissionais, colegas e com estudantes, porque a minha agenda hoje se orienta também para esse público. Imagina só, abrir só horário de atendimento, você fica exausto. Então, isso tudo é um pouco da minha história aí, dos últimos 13 anos, né? Quando eu comecei aí com 14, então 13 anos para cá. E você que está aí do outro lado, espero que você tenha gostado de ouvir, que tenha te feito uma boa companhia. Se você tiver gostado, me conta também, eu vou adorar saber. Eu gosto de saber que eu não falo sozinha aqui. Tem gente que realmente está interessada em bater esse papo comigo. Como eu disse, não é uma comunidade que eu criei, é uma comunidade que nós criamos. Então, quanto mais vocês participam, mais eu fico feliz, honrada, grata. Então, se vocês quiserem me contar o que vocês acharam. E se vocês puderem se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, estar por aqui, continuar por aqui,
Vocês, dessa forma, ajudam muito o meu trabalho. Eu faço isso realmente porque eu gosto, é importante pra mim, é valoroso pra mim, vocês já devem ter entendido isso. Então, se vocês puderem, eu fico muito grata. E é isso, nos vemos no próximo vídeo.